Nesse momento, nós entraremos na presença do nosso Deus através da Sua palavra. Eu peço para que você crie uma expectativa no seu coração, na sua mente, na sua alma, de que Deus venha falar com você nessa hora. É o momento de ouvirmos a voz do Pai. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12. Atos 12 diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Até aí nós meditamos. Até aí nós temos motivos de pensar um pouco a respeito do episódio com Pedro e Tiago. Na verdade, o episódio com Tiago é bem curto. Ele foi morto a fio de espada. Percebendo que matar um discípulo de Jesus, matar um apóstolo, era agradável aos judeus, o rei Herodes decide prender também Pedro para apresentá-lo logo depois da Páscoa. Para que ele fosse bem-sucedido no seu intento, ele prepara 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 pessoas. 4 escoltas com 4 soldados cada.
havia 16 pessoas, no mínimo, guardando Pedro. Essa passagem nos faz pensar sobre o poder da oração, e essa é a tônica da mensagem dessa noite, é a tônica da meditação nessa noite. O poder que a oração tem. A bênção, o privilégio que é você fazer parte de uma igreja. Agora há pouco eu recebi através de uma mensagem, através de algumas mensagens, vários pedidos de oração de irmãos da igreja, de irmãos que fazem parte da mesma congregação, de irmãos que professam a mesma fé. Ou seja, os cristãos recorrem a outros cristãos para ajudarem em oração sobre as suas aflições, sobre as suas dores, os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades. Percebemos que a oração é algo importantíssimo e veremos ao longo dessa meditação. Mas antes de imaginarmos no principal, que é a oração, eu gostaria de pensar um pouco também na importância da igreja. Pedro estava preso. Pedro estava guardado, Pedro estava escoltado por 16 soldados. Mas havia uma ação contínua acontecendo no mesmo instante, no mesmo momento em que ele se encontrava preso. Ele poderia estar com 16 guardas tomando conta dele, para que ele não viesse a fugir, para que ele não escapasse, para que ele fosse guardado até o dia que o rei pretendia apresentá-lo para os judeus. Não obstante ele ter essa guarda, não obstante ele ter todo esse aparato policial, esses guardas tomando conta dele, não obstante ele olhando para a cadeia, não obstante ele olhando para as algemas, para todo aquele aparato que o impedia de sair, havia oração por parte de uma igreja em favor dele. Havia um povo reunido, orando incessantemente em favor dele. Embora Pedro se sentisse talvez sozinho, privado da companhia de seus amigos, da sua família, da sua igreja, mas a igreja não o havia abandonado. A igreja não havia esquecido. A igreja não havia aberto mão do seu companheiro, do seu irmão, do seu amigo. A igreja tem esse grande papel, caro ouvinte, de fazer amigos, de fazer irmãos,
de fazer companheiros, de fazer com que pessoas completamente diferentes, na sua classe social, na sua formação secular, na sua formação religiosa, na sua educação, na sua família, de lares diferentes, mas esse grupo de pessoas chamado igreja, esse aglomerado de pessoas tem algo em comum, que é a fé no Senhor Jesus. Tem algo que os une. Tem algo que nos une, que é a fé no nosso Salvador. A igreja tem um papel importantíssimo na sociedade, na vida do homem e também para os propósitos de Deus. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, diz que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça. E nesse relato nós vemos Pedro como parte de um corpo, mas esse corpo não o abandona. Esse corpo está orando, está exercendo algo que Deus deixou para nós, algo que Jesus testemunhou inúmeras vezes, nos aconselhou a fazermos e que tem um poder extraordinário. Nós devemos orar. Você, caro ouvinte, você precisa orar. Você precisa crer que você vai falar com um Deus vivo. Você vai falar com um Deus que te ama. Você vai falar com um Deus que te ouve. Você vai falar com um Deus que tem condições totais de atender o seu clamor. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de terceiros. Talvez você precise de incentivo. Talvez você precise de amigos que estejam dispostos a lutarem com você. E isso é a igreja. Nessa passagem, nós vemos o poder da oração em ação. Pedro está trancafiado e a igreja está orando, e eu gosto dessa palavra que a Bíblia usa. Havia oração incessante a Deus. Uma oração que não cessou, uma oração que não parou, uma oração que não descansou. Um povo orava de forma ininterrupta. O povo orava, e quando não sabia o que orar, orava para orar. E orava, e orava, e orava. E quando a oração foi interrompida? A oração foi interrompida quando Pedro chegou na casa de Maria, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Quando Pedro é liberto, ele vai até a igreja.
e ele bate no portão e a igreja estava orando e eles não sabiam o que estava acontecendo, e Pedro bate. E eles vão receber Pedro. Antes de abrir a porta, perguntam quem é, e Pedro diz: sou eu. Há um espanto, há uma alegria, há um júbilo, há uma satisfação tão grande que eles nem abrem a porta para receber Pedro, de tão surpresos com a resposta à sua oração. Meu caro, você que me ouve nessa noite, nós precisamos aprender a orar de forma incessante, até ouvirmos Deus. Porque a partir do momento que você se separa para orar, Deus já começa a te ouvir no mesmo instante. Mas nós precisamos orar até ouvir a voz de Deus. Nós precisamos orar até termos a sensibilidade, a santificação necessária para ouvirmos a voz de Deus. Porque Deus te ouve. Não é pelo seu muito falar, não é por causa das suas vãs repetições, mas é o seu coração que deve ser derramado na presença de Deus. Nós devemos orar até o ponto de ouvirmos a voz de Deus, até o ponto de sermos santificados e ouvirmos a voz do nosso Deus. Muitas pessoas podem dizer: eu vou orar até que Deus me ouça. Eu não concordo com isso. Nós precisamos orar não para que Deus nos ouça, nós devemos orar para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Precisamos orar até ouvirmos a voz de Deus. E Deus quer ser ouvido de nós. Precisamos buscar esse Deus com todas as nossas forças, querido ouvinte. Esse Deus é tudo para nós. Nós devemos conhecer o nosso Deus de todas as formas. Nós devemos conhecer o nosso Deus. Nós devemos ser conhecidos do nosso Deus. Pedro estava preso. Havia um aparato de segurança, havia uma cadeia. Havia toda uma estrutura voltada para que ele não fugisse. Ele dormia entre 2 soldados. Ele estava acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas estavam à porta, guardando o cárcere. Mas a igreja orava. Mas a igreja orava de forma ininterrupta. A igreja orava em favor de Pedro a Deus, até que Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro. Até que a prisão se abriu, até que as cadeias caíram das suas mãos. Pedro foi conduzido para fora da prisão. Pedro foi direcionado pelo anjo de Deus para a liberdade. Pedro foi liberto pelo Senhor dos Senhores. Pedro recebeu o milagre que a igreja buscou para ele.
Talvez você precise de um milagre nessa noite. Talvez você precise ouvir a voz de Deus. Talvez você precise orar até ouvir a voz de Deus. Nesse momento a igreja orou até ouvir a voz de Deus. Busque ao Senhor em oração, busque ao Senhor de forma incessante. Busque ao Senhor até você receber o milagre que você precisa. Busque ao Senhor até que você esteja sensível o bastante para ouvir a voz do seu Deus. Vale a pena orar. Talvez você esteja se perguntando, mas quanto tempo eu devo orar? Qual o tempo mínimo da minha oração? Como eu devo fazer? Eu ouvi certa vez um homem de Deus dizendo: eu oro uma única vez durante o dia. E aí as pessoas ao seu redor disseram: uma única vez? Mas o senhor tem uma intimidade tão grande com Deus, você é um homem tão especial. Nós achávamos que o senhor orava umas 20, 30, 40, 50 vezes ao dia. E esse homem disse: não, basta uma única vez ao dia. E aí eles perguntaram: mas como é essa oração? Quando o senhor começa? Como o senhor termina? Quando? Em que momento? Manhã, tarde, noite, de madrugada? E esse homem respondeu: eu começo pela manhã. E termino à noite. Ao acordar, eu inicio a minha oração. E eu termino a minha oração ao dormir. O que ele estava dizendo é que a vida inteira dele era de oração. Em tudo que ele fazia, ele consagrava ao Senhor. No seu trabalho era consagrado ao Senhor. O seu levantar, o seu deitar, a sua vida, o seu comer, o seu beber, o seu passeio, o seu lazer, o seu momento de alegria e o seu momento de tristeza, o seu momento de ir, o seu momento de vir. Toda a sua vida era uma oração a Deus. E é interessante a gente perceber que a oração dessa igreja reunida em favor de Pedro era uma oração incessante. Era uma oração sem cessar. Talvez você tenha motivos para orar. Talvez nessa noite você tenha motivos para entregar nas mãos do Senhor. Eu faço um apelo a você. Ore de forma incessante ao seu Deus. Deus nos ouve a partir do primeiro milésimo de segundo que nós nos colocamos para conversar com Ele, para o adorar, para o louvar, para colocar as nossas petições diante dEle. Porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, que Ele é um Deus que pode fazer o que você precisa. Porque quando você crê, você demonstra a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós agradamos ao nosso Senhor. E se Ele se agradar de você, se Ele olhar e ver em você um pedido justo, Ele é fiel. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude.